Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, abra aquele sorrisão, quero ver. E vista a camisa do otimismo, pois a sua sala acaba de ser invadida pela paz e pelo amor do programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Vencendo seus próprios limites, eis a dica da preletora Zélia Terezinha Belancã. Diante da luz, toda treva recua. Não tem como se manter em treva quando a luz chega. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Que as perdas fiquem para trás e as barreiras que vêm pela frente que sejam menos difíceis de serem transpostas. Isso é possível conforme vamos aprender na palestra Vencendo Seus Próprios Limites. Preletora Zélia Terezinha Belancã. Vencendo seus próprios limites. O que seria dizer? Como superar os seus defeitos, as suas dificuldades. Vamos ver o que o mestre Masaharu Taniguchi tem colocado para nós que somos muito ligados com a situação bastante negativa, com a situação bastante ligada à ilusão. Já é constatado isso, que sem um treino espiritual, que sem um trabalho bastante disciplinado, nós tendemos, por um condicionamento social, pela repressão, pelas dificuldades, nós tendemos a pensar mais nas coisas negativas do que positivas. A criança, ela tem uma tendência à vida, então, no início, onde ela não aprende nada, onde a gente não pode passar muita coisa, senão amor, provê-la de uma alimentação adequada, do carinho, do cuidado, ela imediatamente começa a expressar afeto. Ela começa a rir. Se a mãe se aproxima do bercinho, sem que ninguém ensine, sem que ninguém faça algum treinamento, ela automaticamente, quando já consegue coordenar seus bracinhos, ela espicha, ela estende os seus bracinhos para abraçar a mãe. Então, ela vem com mais facilidade, o ser humano com mais facilidade de expressar o afeto, de expressar a alegria. Mas os condicionamentos, a educação, ou como se falou, né, as dificuldades, vão criando na mente da pessoa uma sensação já de desamor, de afastamento das coisas boas, e nós tendemos a agravar mais as coisas negativas. As coisas negativas têm realmente bastante poder, ou a ilusão tem bastante poder sobre nós, mas nós também sabemos que a verdade liberta. Nós também sabemos, como o mestre Masaharu Taniguchi fala, que diante da luz, toda treva recua. Não tem como se manter em treva quando a luz chega. E a gente não sabe o que é feito da treva. Se essa sala estiver completamente escura e for ligada a uma luz, a gente não sabe o que aconteceu com a treva. Nós não conseguimos retê-la, guardá-la num pouquinho numa caixinha, né? Então, a gente está fazendo esse preâmbulo justamente para entender por que
que é comum nós nos ligarmos mais às coisas negativas, chegarmos no fim do dia e termos até às vezes mais facilidade de comentarmos o que é negativo, o que aconteceu de ruim no nosso trabalho, no nosso dia, do que trazermos para a nossa casa, para o nosso convívio, as coisas boas. Eu acho que isso é uma experiência que quase todos nós temos, né? Não fora um condicionamento, não fora um treinamento espiritual, psicológico bem intenso, nós realmente podemos ficar nessa dimensão. Então, vamos ver aqui como superar os próprios defeitos, né? Como vencer os nossos limites. Por que neste mundo existem tantos fracassados? Isso está no livro Saúde e Prosperidade, do mestre Masaharu Taniguchi. É um livro que foi traduzido há pouco tempo, relativamente pouco, perto de outros que estão bem mais antigos aqui no Brasil. E no capítulo 13, na página 111, como superar os próprios defeitos. Por que neste mundo existem tantos fracassados? Às vezes a gente até não entende bem a palavra fracassado, porque nós sabemos que tudo vem para o bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na verdade, não existiria fracasso, existiriam experiências. Mas como se fala assim a público e como realmente as pessoas usam na empresa a palavra fracasso, às vezes não usam tanto a ideia de que tudo vem para o bem dos que amam a Deus, vamos ver na linguagem exatamente que o mestre colocou. É triste o fato de existirem muitas pessoas que não conseguem dominar a própria mente. Às vezes a gente consegue dominar o braço, dominar a perna, dominar o apetite, dominar a raiva, dominar a lágrima, se controlar para não rir, para não falar sobre algum assunto, mas o domínio da mente é uma coisa bem mais sofisticada, bem mais complicada. É uma pena que seja realmente grande o número de pessoas que não conseguem enfrentar qualquer situação que seja com autoconfiança e certeza de que infalivelmente vencerão. É comum nós encontrarmos pessoas que já têm uma certeza de derrota, uma certeza de fracasso. Claro que isso tem a ver com o início na infância da criança. A criança não tem noção de fracasso. A criança chega perto da janela e diz assim: eu sou capaz de dar um pulo daqui e saltar lá do outro lado. Né? A criança tem uma ideia inata de sucesso, de vencedora. Ela está brincando, jogando bola com o pai, e ela diz: eu vou dar um chute nessa bola e vou fazer um gol, vai até lá naquela goleira. E as perninhas só dão até ali. Vejam, então, que o ser humano nasceu com essa tendência. Deus nos fez já vitoriosos. E isso é expresso em qualquer criança, em qualquer criança. E por que isso depois, com o tempo, vai ficando completamente absorvido, diluído, e nós começamos a acreditar mais no fracasso do que no sucesso, do que na vitória? É realmente lamentável que muitas pessoas, diante de qualquer situação, percam a coragem de ostentar a convicção de que serão infalivelmente vencedoras, fiquem aterrorizadas pela visão de fracasso e, por causa disso, não consigam manifestar nem 10% da capacidade que possuem e acabam fracassando exatamente como previram. Nós temos mais medo do sucesso do que do fracasso. Ser bem-sucedido, ser vitorioso, implica em tarefas, às vezes, bem exigentes. E entrar na posição de fracassado, desanimar, entregar os pontos, é mais, às vezes, confortável fisicamente para nós. É mais confortável, a gente fica mais preguiçoso, a gente precisa produzir menos, a gente passa para os outros que a gente não é de nada, os outros param de cobrar, não tem mais expectativas.
Quem está enfrentando um vestibular, um concurso, é que sabe como é difícil corresponder à expectativa do outro. Quando a gente avisa que vai fazer um concurso, todo mundo fica torcendo, e agora, mas se eu não passar, o que vão dizer as pessoas que me deram força? O que vão falar de mim as pessoas que estavam contando comigo, não é? Então, nós temos, assim, às vezes uma vaidade, uma coisa exagerada, neste nível de querer manter uma expectativa do outro, e acabamos olhando mais para este lado do que acreditando que nós somos capazes, independente do que o outro pensar ou imaginar de nós mesmos. Isso é estressante e é muito comum as pessoas fazerem como o piolho, dependerem muito da cabeça do outro, né? O piolho depende da cabeça do outro, né? Se não tiver cabeça, não sabe o que fazer, não sobrevive. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer essa consulta interior, purificar a nossa mente, nos liberar de todas as nossas amarras e encontrar o nosso Deus interior atuando. Hoje em dia existe um trabalho sobre inteligência emocional, sobre o QI, que não é mais quociente intelectual. Por quê? Porque os estudiosos sobre inteligência constataram que pessoas brilhantes, pessoas muitíssimo inteligentes, com um nível muito alto de quociente intelectual, são pessoas muito mal-sucedidas, são pessoas que acumulam fracassos. Então, não entenderam, mas se a inteligência é promovedora do sucesso, se ela abre portas, se ela cria alternativas, se ela apresenta ideias, como é que uma pessoa tão brilhante pode ser tão mal-sucedida? Então, eles começaram a descobrir uma outra situação, um outro tipo de inteligência, que é a capacidade de fazer troca com o ambiente, a capacidade de se adequar, a capacidade de produzir dentro do seu aqui e agora. E eles chamam isso de quociente intelectual, de inteligência emocional. É um capítulo muito, muito, muito hoje aceito. Tem um grande livro de um professor da Universidade de Harvard, que trabalha exatamente em cima disso, já está aprovado, que a inteligência emocional ela é muito mais atuante do que a inteligência só assim, teórica, realmente. Como a gente falou hoje de manhã, pessoas brilhantes às vezes não têm nenhum sucesso, né? E quando se abrange a inteligência emocional, a gente está entrando numa área muito mais completa do ser humano. Então, vendo isso, ele observa assim, que as pessoas, em determinados momentos, elas ficam tão ansiosas, tão atrapalhadas, que elas passam a produzir muito pouco. E daí a gente diz, mas o que me aconteceu? Onde é que eu estava com a minha cabeça a falar aquela bobagem? Como é que eu não acertei aquela questão? Mas que loucura, mas eu sabia, parece que fiquei pateta, parece que estou idiota, imbecil. E ele usa essa expressão exatamente no livro dele. A pessoa fica idiota. E nós ficamos mesmo se estivermos irados, se estivermos perturbados, se estivermos ansiosos, nós ficamos bem idiotas, não ficamos? Depois passa a situação, a gente relaxa e diz, meu Deus do céu, mas como é que isso aqui não veio na minha cabeça? Isso não pintou. Como é que eu não disse isso? Eu sabia, essa ideia que estou tendo agora, brilhante, que ia encaixar, que era a resposta adequada, que era a coisa que mais ia se ajustar, mas não tive ideia, mas parece que deu um branco. Não deu um branco, deu um preto, gente, não foi branco, escureceu tudo. Então, é justamente porque a gente está no estado de emoção de muita ansiedade, de muita perturbação, de muita angústia, não é? Então, nós agimos como pessoas quase que idiotas, né? E por que nós ficamos tão ansiosos? Por que nós nos perturbamos tanto assim? Por que uma situação pode nos causar tanto desespero às vezes? A causa deste enorme número de fracassos está no fato de que das pessoas não acreditarem em si próprias. Quer dizer, elas não acreditam que elas têm a vida de Deus dentro delas. Que Deus age através de nós, que Ele é que realiza, Ele é que faz a obra, é através da graça dEle que nós trabalhamos,
é através, como a gente tem falado, como o mestre Masaharu Taniguchi fala, né? Da bênção do Espírito Santo, da unção de Deus, que nós conseguimos nos desvencilhar dessas ideias de fracasso. É bem assim, a causa desse enorme número de fracassos está no fato de as pessoas não acreditarem em si próprias. Se a pessoa tem a consciência de que é filha de Deus, é como se eu tivesse uma grande dívida, como se eu estivesse vendo que eu estou gastando muito, mas que o meu pai me deu autorização para eu usar do cheque, do cartão dele, generosamente, dizendo, pode fazer a tua experiência, pode tocar para frente, tu tens respaldo. Isso é o que Deus faz conosco, mas nós não confiamos o suficiente nele. Nós ainda não acreditamos. Nós ainda não estamos certos da força da fé. A preletora Ilona falou tão claramente, tão convictamente sobre a fé, sobre a força da fé. Nós ainda não nos valemos desse recurso que é o maior de todos. A fé fortalece o varão. Isso aí está no texto sagrado de milênios de anos. A fé nos fortalece. A fé é certeza. A gente pergunta para a pessoa, tu tens fé? Tenho. Tu tens certeza? Olha, certeza mesmo, então não tem fé. Fé, gente, não é muita fé. Ah, eu tenho muita fé. Não, eu tenho fé. Ou não tenho fé. E isso é uma das coisas que nós realmente devemos encarar com muita responsabilidade na nossa vida. Sem isso, a gente não vai para frente. Sem acreditar que existe um respaldo muitíssimo maior, de algo muitíssimo especial na nossa vida, nós não vamos para frente. Os estudiosos de comportamento mais materialistas, eles dizem que a religião, que a fé, que a arte aliena as pessoas, tira as pessoas da realidade. Que as pessoas não são objetivas, que as pessoas ficam assim, imaginando, sonhando, e elas não são muito realistas. Só que a gente vê que as grandes realizações, inclusive as grandes empresas, se a gente for olhar, a gente vai ver bem no início, havia um grande sonho, havia uma linda proposta, havia um belo projeto baseado em coisas muito simples, quase frágeis, quase inconsistentes, mas junto com isso tinha uma fé, uma convicção muito grande. E quando falamos com pessoas bem-sucedidas, a gente pergunta como foi. Olha, eu acreditei que ia dar certo, eu me convenci, eu via que tinha muito trabalho, era muito problema, foi muita dificuldade, mas eu tinha no fundo, o que quer dizer esse no fundo? Eu tinha no meu coração essa certeza, eu tinha essa garantia, eu tinha fé. Eu tinha fé realmente. Então, o empresário, os jovens empresários que estão aqui, realmente devem ter muita garantia disso. Com isso vão se fortalecer. Com isso vão ficar mais tranquilos. A pessoa, quando tem fé, ela fica mais segura de si. Ela domina melhor a situação. Ela enfrenta com mais garra. Ela enfrenta com mais classe os problemas. E ela vence, com certeza, com muito mais vantagem do que a pessoa que só vai no osso, né? Tem um ditado nordestino que diz, mais vale a fé do que o pau do barco, né? Então, o nosso trabalho tem muito mérito, tem muita força, mas se não tiver assessorado por essa fé, por essa autoconfiança, nós não chegaremos lá. Continuando aqui, né? Se a pessoa tem consciência de que é filha de Deus, que é filho de Deus, portadora de capacidade 2 vezes maior que as dificuldades ora enfrentadas, que se manifesta de acordo com os acontecimentos e as pessoas com os quais defronta, jamais acontece na hora da verdade de ficar toda atrapalhada, ter as boas ideias esvaídas, não conseguir, por conseguinte, tomar as devidas providências e acabar fracassando. Concordam, né? Que não é a pessoa que tem mais dinheiro, que é mais inteligente, que é mais capaz, que tem mais apoio, que tem mais técnica, é que vai ser a melhor sucedida. É a pessoa que tem mais convicção da sua vitória. É a pessoa que ajuda, que participa, que trabalha, que se esforça, mas que juntamente com isso ela leva a bandeira da fé.
A confiança de que ela está fazendo uma obra pelo bem da humanidade, de que aquilo que ela está realizando vem para o bem de maior número de pessoas, que vem para manifestar a sua capacidade, que vem para fazer uma entrega para o outro, para fazer um trabalho útil, para ver o outro sentar e comer tomar um cafezinho feliz com um pedaço de pão bem feitinho, aquele padeiro que está fazendo. Se ele fizer isso com amor, aquele dinheiro vai ser abençoado. O fruto do seu trabalho, o suor do seu sangue será abençoado, porque é feito de uma forma muito superior. Então, esse dinheiro também vai ter muito mais valor, né? Esse capítulo é muito profundo e a gente, claro, tem várias implicações, mas me parece que se nós nos enveredarmos por essa relação com Deus, por essa relação com a fé, nós realmente vamos tirar essa ideia de derrota, né? Nós vamos começar a afirmar com a nossa palavra: eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. A minha empresa vai bem, a minha vida vai bem, a minha profissão vai bem. E dizer com fé, com confiança e do fundo do seu coração, né? Realmente isso nos fortalece. Tanto nós dizemos uma coisa positiva, tanto afirmamos que aquilo já vai se criando no universo e vem de volta para nós, né? Você não deve ficar segurando na mente os seus defeitos. Mesmo tomando conhecimento de que o homem é filho de Deus e acreditando nisso em parte, não há progresso se a pessoa, vendo seu estado fenomênico, apega aos seus defeitos. Tenho tais pontos negativos, tais e tais defeitos, e não os solta da mente. É importante procurar o próprio defeito, refletir sobre ele e se corrigir. Porém, enquanto a pessoa fica segurando o defeito sem o soltar, não é possível expulsá-lo da mente. O que seguramos não vai embora. Enquanto ficamos segurando, será impossível superá-lo. Quando nós olhamos demais o fenômeno, demais as circunstâncias, nós vamos fazer como Pedro. Jesus andava sobre as águas e Pedro gritou: Mestre, tu caminhas sobre as águas? Ele disse: tu também, Pedro, podes vir. E ele saiu feliz, o Pedro, atrás, caminhando sobre as águas, como Jesus vinha fazendo. E tão encantado que ele caminhava sobre as águas, de repente, deu na cabecinha dele uma ilusãozinha de que ele podia olhar um pouco dos perigos que estavam ao seu redor e entrar no mundo da ilusão. Então, ele começou a olhar um lago tão profundo, mas eu caminhando sobre as águas, e quando ele saiu dessa dimensão de fé, dessa convicção de que ele poderia transcender muito mais coisas do que ele pensava, e começou a ver os perigos, os riscos, o que poderia acontecer, ele caiu. Então, Jesus, homem de pouca fé, né? Às vezes nós fazemos isso. Se nós começarmos a computar tão minuciosamente, tão detalhadamente, todas as coisas que não dão certo, nós vamos acabar nos convencendo que não vai dar certo, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. O programa acabou, mas a paz aqui sentida com certeza vai ficar guardadinha aí no seu coração, porque você esteve com o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Muito obrigada e contamos com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá. Muito obrigada. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem.
mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.